Olha, começamos, já estamos ao vivo. Olá, pessoal. Olá, você, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou Nilce Gouveia. Não sou a Nilce Gouveia, não. Eu sou o Diogo. Como eu tinha falado lá na minha rede social, hoje eu vou fazer uma entrevista com Jânio Gouveia, sim. Que eu faço parte da equipe. A Nilce aqui tá na minha parte da produção. Hoje ela é produção, tá? Hoje ela é a produção. Ela tá aqui nos bastidores assistindo. E aqui tá eu e você nessa live sobre vida de escritor. E hoje vamos conversar com Jânio Gouveia, tá? Escritor, escreveu esse livro aqui, tá? Cárcere Religioso, tá? Você tá vendo ao contrário aí por causa do que é o Instagram, né? Mas é o Cárcere Religioso, os dilemas existenciais de um judeu. Olha, eu li esse livro, eu tive o prazer de prefaciar esse livro aqui. Livro incrível. Olha, ele é uma história verdadeira, tá bom? É fato, aconteceu realmente, misturado com uma parte de ficção. Tem um personagem fictício dentro dessa história verdadeira. E ela é muito emocionante, porque ela acaba que esse livro aqui vai levar você ao lugar desse personagem. Então, ela vai estar, como está escrito aqui, olha o que está escrito aqui atrás. Nela, o autor narra os dilemas existenciais de um homem dentro de um contexto marcado pela opressão política, religiosa e social, e a esperança pela manifestação de um Messias que, enfim, despedaçaria os seus inimigos, trazendo consigo a paz, a liberdade e salvação definitivas há muito tempo anunciadas. Gente, esse livro aqui é incrível. Olá, Daiane. Jânio Gouveia já está aí. Preta Maria Cristina, aqui o Instagram dela. Pessoal, também li esse livro aqui, aproveitando a abordagem da Semana do Livro, daqui do canal da Nilce Gouveia. Estou aqui trazendo essa novidadezinha aqui com a entrevista do Jânio Gouveia. Eu também estou lendo meus livros. Olha aqui meu Kindle, tá bom? E o livro que eu vou indicar para você também é A Arte Não Precisa de Justificativa, de Hans Humacher. Muito bom esse livro também. E não tá aqui não, logado. então, pessoal, olha, a gente já vai para a entrevista com o Jânio Gouveia. Ele já está aí, eu dei essa pequena introdução, tá bom? Nos siga na rede social da Nilce Gouveia, pelo Facebook e YouTube, e também pelas redes sociais lá do Jânio Gouveia, tá bom? Vamos chamar ele aqui. Jânio Gouveia tá lá. Lenita Pereira, prazer, um abraço. Aqui é cenário pessoal. Peraí. Só virar a câmera. Isso. Pode reenquadrar lá a câmera lá. Vai reenquadrar aí. Tá me ouvindo bem aí, Jânio? Estou ouvindo. Ótimo. Agora sim. Tudo bem, Jânio? Como é que você tá? Estou bem. Obrigado, Diogo. Um prazer estar aí. Agradeço pelo convite. Estou bem. Eu que agradecer a Deus primeiramente e agradecer a você ter aceitado esse convite. A ideia também da Nilce de trazer essa entrevista, que eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem a esse livro, Cárcere Religioso, que o senhor é o autor, né? E esse livro aqui, ele tem, para mim, como experiência própria, ele me trouxe uma reflexão mais, uma realidade mais próxima do que o personagem, um dos personagens principais, o mais impactante aqui dentro, sem ser o Jacob ou o Jacob, né? Nos trouxe, né, uma realidade mais próxima. E, Jânio, entrando já na questão desse livro aqui, como que surgiu essa ideia? Porque a gente lê aqui na parte de trás que fala que traz experiências próprias, que tem experiências próprias também que acarretaram para que você escrevesse esse livro. Como que surgiu a ideia do cárcere religioso? Bom, a ideia surgiu a partir das minhas próprias experiências dentro do contexto evangélico, né, dentro do círculo evangélico, dos locais que eu frequentei, na igreja que a
princípio eu frequentei, eu comecei a frequentar depois de me tornar um cristão evangélico. Então, comecei dentro daquilo que eu via, as experiências que eu tinha, minha própria experiência com a religiosidade, não com a religião verdadeira, me fez refletir sobre esses temas que estão no livro, né? Cada experiência do autor, praticamente foram experiências minhas ou experiências com situações que eu via. Tudo aquilo que eu via, eu reportava, está reportado no livro. Ou então, aquilo que eu vivia, né, está reportado no livro. Né? Então, a partir das minhas próprias experiências, dentro desse tempo como evangélico. Né? Sim, aí você teve essas próprias experiências para escrever esse livro aqui. Mas ele não foi de um dia para a noite, né? O senhor não viveu essas experiências no decorrer de vários anos e, de repente, assim, de uma semana para outra, você quis escrever esse livro. Qual foi o estopim para esse livro acontecer? Para o senhor se debruçar sobre o computador, sobre os estudos, primeiramente, sobre trazer essa relação da sua história com esse livro já lançado? Qual foi o gatilho que deu isso aí para o senhor se debruçar sobre isso? O livro já estava. Fazia tempo que eu estava escrevendo esse livro, né? Já fazia muito tempo que tinha começado a esboçar. Eu tinha, a princípio, começado a escrever um livro ficcional. Na época, comecei a escrever ainda em Cuiabá, né? Assim, eu cheguei a ver, né, o título era Dom, Dom Dom Pierre Pierre, nas terras de Eunadab, né? Eunadab, era. Que a gente começou a criar na época juntamente com o Ian, né, inclusive contigo, Uhum. e a gente começou a esboçar. Ainda tem isso armazenado. E aí, a partir daí, não concluí o livro, está lá guardado, e comecei a esboçar outro tal, e surgiu essa ideia, né? De, poxa, já há muito tempo que eu vinha essas questões que estão no livro estavam assim, mexiam comigo, né? Eu já vinham assim convulsionando dentro, assim, como dentro de mim assim, para eu escrever algo sobre isso, né? Me incomodando a fim de escrever algo sobre esse aspecto, essas coisas que a gente consegue observar dentro da nossa própria caminhada cristã. Então, a partir de então, eu comecei a esboçar alguma coisa. A dificuldade foi pensar no personagem e o contexto, né? Eu digo, eu não quero escrever algo como eu gosto da cultura judaica, assim, o idioma, tudo. Então, comecei a pensar de caramba, vou escrever falar sobre Jesus, pegar a Bíblia e criar um personagem como se ele dali aquela região, mas que não existisse, que tivesse essas experiências, né, que vivesse aquele contexto. Então, eu falei a partir da cultura judaica, né? Mas o estopim praticamente para praticamente concluir o livro, para continuar, foi, por incrível que pareça, tem coisas que acontecem com a gente depois de uma situação traumática, né? Então, foi justamente o falecimento do Ian. Aí, depois do falecimento do Ian, parece que algum tempo depois, parece que o livro se desengavetou, né? Eu comecei a escrever com mais rapidez e tal, fluiu a ideia, e praticamente, bom, esse é o resultado, né? Então, o estopim foi a partir daí, desse momento muito traumático para nós, muito difícil, né? Até hoje é difícil, mas foi a partir daí, então, que deu-se, né, conclusão, né, a continuidade e conclusão desse livro, né? Eu lembro que, porque você que está nos assistindo, eu passei por esse momento junto com eles. Claro que a minha dor não é igual da dor de um pai ou de uma mãe perder um filho, né? Seja ainda dentro da barriga ou já adulto, como aconteceu, mas é uma situação muito traumática. Para mim também foi uma situação traumática. Eu lembro que o senhor falou que após tudo isso, né, tipo assim, nessa situação a poeira parece que nunca vai baixar, sempre vai estar por ali, né? Uhum. Mas o senhor sempre disse, o senhor disse assim, é interessante como que a gente vê essa relação na Bíblia, por exemplo, que tem coisas que precisam morrer para que outras nasçam, né? Que a gente,
algumas coisas aconteçam para que outras venham por trás disso e aconteçam realmente, né? Não que, não que o Ian fosse o impedimento de alguma coisa, mas era a fase de um projeto que Deus tem encaminhado a todos nós, né? Uhum. É exatamente isso aí, né? Inclusive comparável ao trigo, né? Uhum. O trigo para nascer tem que cair, né? Tem que morrer, né? Então é essa a ideia. Então as ideias nascem muitas vezes, os grandes projetos a partir das experiências difíceis da vida que a gente acaba tendo, passando por situações assim que marcaram a gente, e a partir daí nascem as grandes ideias, os grandes projetos. Né? Parece irônico isso, mas Uhum. foi assim com Jesus, né? Jesus teve que morrer para que nós nascêssemos, né? Então, Sim. grandes projetos nascem também de situações como essas, né? É engraçado isso, mas é uma realidade, né? Sim. Em situações difíceis assim, o contexto em que o livro foi estabelecido e escrito aqui para Jacob, né? Ele foi um contexto também meio difícil para ele, não foi? Sim, O sim. personagem do livro, né? Ele passa por uma situação muito difícil, né? Aconteceu algo muito triste com ele, né? Também, né? Uma experiência difícil que ele teve que superar, né? Ele, a esposa, né? E ter que passar por isso. E certamente esse evento marcou muito a vida dele e só foi assim trazido assim, um pouco de bálsamo, né, nessa dor dele a partir do encontro que ele teve. E Sim, essa, então foi uma situação muito difícil, principalmente a forma que aconteceu esse problema com ele, na família dele, né? E você precisa sim. ler lá para entender do que eu estou falando. Precisa Então, ler. Eu espero que você esteja curioso, porque eu já quero uhum, ler de novo, porque assim, olha, pessoal, isso aqui dá para servir de estudo, hein? Dá para servir de estudo, sim. Esse livro aqui, ó. uhum, Mas aí, nesse caso aqui, Jânio, ele também aqui, nesse contexto aqui, porque aqui no final, eles estavam esperando também, porque naquele contexto aqui também eles estavam esperando um Messias, né? Então eles uhum. estavam esperando que era um Messias que fosse guerrear, né? É a expectativa judaica. Né? Todo o Velho Testamento, todos fala, né? Os profetas falam da vinda, né? De um que seria como se fosse assim como Moisés, né? Tal como Elias. Então eles estavam nessa expectativa. Então nesses primeiros séculos havia e também haviam surgido vários dizendo-se Messias, né? Sim, E aí Jesus vem nesse contexto. Então, quando alguns discípulos, inclusive, encontraram, tinha alguns que pensavam que era esse, né? Jesus, quando é que vai ser o tempo que tu vai? É esse o tempo que tu vai fazer, né? O que nós esperamos, né? E Jesus vai mostrar para eles que não é dessa forma, né? Que não é esse Messias guerreiro que vai destruir o Império Romano de uma vez por todas, acabar com a opressão que aquele povo vivia. E aí é bem surpreendente isso, porque acaba com de uma forma a expectativa que eles tinham desse tipo de Messias, né? é A engraçado molde que de Davi. é Uhum. engraçado que eles estavam esperando um próprio filme da Marvel, né? Um É, heróizão que vai salvar tudo. E até hoje tem crente que acha que assim que é pela espada, né? Mas é é, pela espada a Bíblia, não é pelo punho, né? sim, Mas é, Jânio, o livro aqui, ele no final, ele tem a conclusão dele, deixa, vamos dizer assim, a critério do leitor, não é? uhum. E, e esse critério do leitor, será que vai ter por exemplo, assim, será que vai ter um capítulo como é? Uma edição, uma segunda edição? Será que vai ter, tipo, cárcere religioso, os dilemas resolvidos? E inclusive esses dias eu estava pensando, né, nós tínhamos até comentado sobre isso, que no Uhum. final se você vê no final do livro, tá lá, né? Eles dormem e aí termina que acorda na expectativa, tal, de encontrar a resposta, tal, e aí talvez haja a possibilidade de ter uma continuidade, né?
Estão surgindo as ideias, estão fluindo as ideias aí de como é que vai ser isso, né? E A Nilce tá inclusive, esperando aqui. de repente partindo por uma coisa mais ficcional, de repente Aham. tendo uma alusão pós-vida, não sei, né? Seria E aí a gente interessante, está, né? porque mas a ideia é essa. Eu tenho pensado uma continuação, né? Porque o livro dá essa margem e parece que É muito. aquele gosto de mais, né? De continuidade. Poxa, Sim, é acabou, que é só isso, né? Ele a pessoa dormiu, fica tipo acabou. assim. A pessoa fica tipo assim, mas caramba, o que que aconteceu com Jacob? Meio que o que que acontece também, porque eu lendo fica tipo assim, o que que eu vou fazer daqui para frente, Uhum, né? uhum. O que que eu posso fazer daqui para frente, né? E Jânio, não só esse livro aqui, porque esse aqui é um projeto que se concretizou, né? Tá aí para quem Aham. quiser adquirir o livro Cárcere Religioso. Você pode entrar em contato aqui por esse Instagram que está acontecendo a live, tá? Da nilcegouveia.1972 ou do Jânio Gouveia. Você pode entrar em contato com ele diretamente com o autor, ó. Você pede Uhum. lá, ele vai dar o autógrafo e vai mandar para você, tá bom? Tá quanto o livro? 40? Tá 50? R$ 50. Olha, R$ 50. R$ 50, hein, pessoal? Tá baratinho, hein? Hein, Jânio? Os próximos livros. O próximo livro não, a respeito desse aqui não. Mas eu sei que você já até escreveu alguns e até terminou, tá naquela parte de revisão, né? Isso. Esses livros que estão em revisão para serem publicados, vamos falar sobre o quê, mais ou menos, para a gente já ficar meio assim, esperando o que vai vir por aí. Tá, o que eu terminei recentemente, inclusive tá para ser prefaciado, né? Até escolhi, Uhum. até falei com a Nilce que vai prefaciar esse livro, ela está lendo o livro para poder fazer o prefácio. É um livro que vai tratar sobre questões relacionadas ao coração. E, inclusive, o título do livro também, o título antes do subtítulo, o título Sim. dele tá em hebraico também, né? E aí vai Uhum. tratar das questões relacionadas ao nosso coração. E aí eu vou tratando cada aspecto. Então, é um livro que vai tratar disso aí. Por que que nós fazemos o que fazemos? Né? Por que que nós tomamos a atitudes que tomamos? Da onde que vem isso? Qual é a razão? Então, esse livro está terminado. Né? Sim. Falta só fazer o prefácio para poder E a mandar capa, para a né? editora. E a capa É. também. Né? Inclusive, o Diogo está responsável por diagramar não, Ah, esboçar preparar essa a capa. capa. Até porque essa capa aqui foi nós aqui da GEA que fizemos, né? A Isso, capa. foi idealizada. Do Diogo aí que preparou, que fez, Aí. idealizou essa capa, né? Nós tínhamos um projeto, veio um primeiro projeto de capa e o primeiro não nos agradou, né? E aí esse Uhum. aqui ficou muito bom, ficou bem interessante. Mas o É, próximo, então, um vai falar sobre as coisas do coração, né, relacionadas ao coração, e o terceiro que estou escrevendo também tem muito pouco uma certa ligação com o caso aí do contexto de Jacó. Não é um livro dentro da cultura judaica, mas vai falar sobre as questões que acontecem num contexto de igreja também. Né? sim. E são coisas, vou listando situações ali que vão tratar sobre essas questões que a gente percebe dentro da igreja, né, que a gente consegue observar. Então, a ideia é para trazer reflexões mesmo a respeito. Sim. Mandar um abraço aqui para Daiane Rodrigues, que mandou um graça e paz. Paz de Cristo aí, irmã. Como é que tá o Rio? O Rio aqui, ó, tá maravilhoso. O Rio tá maravilhoso aqui. Um abraço pro Milton, que tá aí. Milton Martins. Milton Martins, um grande abraço. Nosso amigo aí, Jefferson, a Zaira. Um abração, Zaira Pantieri. Curtindo aí Dubai, acho que já voltou de Dubai. Vou estar por lá curtindo ainda. Enfim, Jânio, e esse do leve, né? Uhum. A respeito do coração, né? É interessante porque hoje nós vemos que tem muitas pessoas que ainda não entendem como é que funciona o coração bíblico, né? Vamos dizer assim, Uhum. aquele que é bíblico, porque as pessoas relacionam muito ainda a situação de que eu tenho essa doença e eu sou assim porque sou assim, por causa dessa doença. Uhum. E É, remédio, se esconde atrás, né? Verdade? isso. Inclusive,
muitos, até quando eu estava, inclusive, na faculdade de psicologia, eu lembro que tinha esse lado que muitos crimes cometidos hoje, né? O cara comete um crime e para ele não ir para um agravante criminal, ele apela para a doença mental. Diz, Uhum. não, eu sou doente mental. E aí é abrandada a pena dele, ou é mais, né, não é tão agravada, porque aí ele vai para ele vai para um centro psiquiátrico, uma ala psiquiátrica. Então, ou seja, para encobrir o crime dele, ele apela para uma coisa que a tal doença mental, né? Então, infelizmente, a gente cai nessa os nossos sentimentos, a coisa que flui do nosso coração, os nossos comportamentos têm sido justificados como doença, né? Doenças que não tem como você diagnosticar, porque não tem como você diagnosticar o cérebro, né? a mente, né? Uhum. Porque a mente, às vezes, não, ele está com problema no cérebro. Não, a mente não tem nada a ver com o cérebro, né? Não é o cérebro. Dentro de um contexto judaico-cristão, o coração não é o coração que bombeia o sangue, né? Mas é o coração espiritual, de onde fluem as nossas ações, né? As nossas emoções, as nossas atitudes fluem desse coração, as nossas reflexões fluem de lá. Né? E tanto que a Bíblia fala muito, né? Sobre Sim. pensamento, sobre pensar nas coisas, né? Jesus fala lá em Mateus 19 sobre o que vem do coração. Então, é isso. Mas, infelizmente, as pessoas, né, inclusive dentro do contexto mesmo, quando eu falo das pessoas, eu estou falando também da igreja evangélica. Hoje perdeu essa referência bíblica, né? Hoje Sim. ela não vê a questão do problema com relação ao coração, mas ela vai logo a um psiquiatra, tal, profissional da saúde, não, eu estou me sentindo assim, eu estou assim, você está com isso, já é rotulado com isso, com aquilo, porque ele tem isso, psicótico, porque ele não sei o quê, e na verdade a gente sabe que se a gente olhar biblicamente, olhar é relacionado à questão do coração, né? Do coração espiritual. Sim. Então, Jânio, olha, pessoal, você aí que está assistindo agora, olha, o Cárcere Religioso, os Dilemas Existenciais do Judeu, um livro ótimo, tá? Bora comprar para dar essa pressão no escritor para ele escrever o número 2, tá? Compra aí, pessoal. Porque eu quero saber o que acontece. Você, olha, qualquer lugar do Brasil, a gente mandou até para o México. Manda um abraço para Sote. Abraço, Sote. Sote, né? Abraço. Ela comprou o livro. Ela tem até o vídeo postado aí nas redes sociais do Jânio Gouveia, dela lendo o livro. Ela gostou do livro bastante. Então, pessoal, eu indico para vocês essa leitura, o Cárcere Religioso. Você pode ler, pode comprar compra para o seu amigo, compra para o seu cachorro, para o seu papagaio. Está disponível, tá bom? Ele vai ficar aí até... E você compra. Você tem que comprar, porque eu quero ler o 2. Se você não comprar, ele não vai querer escrever o 2. Tá bom? Aí, verdade. Jânio, tem alguma consideração antes de finalizarmos? Não, quero só agradecer, né, pela oportunidade de poder falar com esse convite, né, e poder falar um pouco sobre os projetos, sobre os livros, né, essa oportunidade de ser um escritor, de me tornar um escritor, né, e escrever faz bem, né, ser escritor é legal. No Brasil, às vezes, não é só uma questão financeira, mas é você botar no papel as suas inquietações, aquilo que você sente, escrever. Não importa o gênero que você escreva, né? Importa é que são coisas que fluem e você precisa colocar no papel, né? Então é muito importante isso, né? E escrever faz muito bem, né? Faz muito bem. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês comprem o livro. Você pode encontrar, inclusive, na Amazon. Se digitar lá, está lá, ou na Editorial Casa. Aí, uma outra coisa é que esse meu livro aí, o Cárcere Religioso, ele está concorrendo na categoria de melhor livro em desenvolvimento pessoal, coaching, né? Pela Editorial Casa. Se você entrar lá, você vai ver. Na minha rede também tem lá o link. Lá você pode, na bio, você pode entrar lá. Aí está a Editorial Casa. E lá você vota, né? Aqui. Isso, você vota no melhor livro. Vai ver meu livro lá, você aperta em cima
e desce um pouquinho na categoria e você vai encontrar confirmar votação. Aí você aperta e confirma. Beleza? Muito obrigado, Beleza, Diogo. Jean. Agradeço pela oportunidade. Deus Eu- abençoe. Amém. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Você que está aí assistindo a live, que você está assistindo posteriormente, né? Agora, né? Um abraço para você que está assistindo. E olha, nas próximas semanas tem mais lives ainda. E a próxima semana é o quê? Sobre o quê? Vai ser sobre o quê? A minha produção aqui está de fone de ouvido. Vai ser sobre... Nilson, vai ser sobre o quê a próxima semana? Sobre de lives? Semana sobre acolhidas pelo amor. Acolhidas pelo amor, sobre o dele também, do Jânio, vai falar também sobre isso, acolhidas pelo amor. Né? Luto, a morte, porque hoje as igrejas cristãs elas não sabem o que é a morte, elas tentam fugir da morte, né? Tentam fugir da morte como se fôssemos, como se a gente não fosse morrer, né? Então, pessoal, fique ligadinho nas redes sociais da nilcegouveia.1972 e do Jânio Gouveia. E eu deixo aqui meu abraço e o meu tchau. Tchau.